Então, a primeira coisa que você precisa ter muito claro quando você vai preparar uma apresentação: qual é a sua mensagem? Qual o tema central da sua apresentação? É a primeira coisa que você vai ter que pensar. Por quê? Porque o tema central da apresentação é o nosso sol. É por onde tudo vai começar, do tema central. É daqui que tudo vai surgir. Então, a primeira coisa, qual é o tema ou a mensagem, né? Tema. Por quê? Definindo o tema, vocês vão definir outra coisa super importante, que é definir o seu objetivo com esse tema. Então, se você tem um tema, você tem que ter um objetivo claro. Apenas um. O objetivo tem que ser só um. E o objetivo tem sempre relação, é sempre um verbo. Por quê? Porque você quer mover as pessoas com o que você está falando. Então, o seu objetivo, ele vai ser um objetivo para levar as pessoas a algo. Então, por exemplo, o meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam mais sobre a oratória. Meu objetivo é que as pessoas elas tomem consciência da importância da oratória para a saúde mental. Entender qual a importância da oratória na profissão X ou Y. O mesmo tema pode ter vários objetivos, assim, né? A gente pode pensar em vários objetivos, mas nós temos que escolher apenas um para a nossa apresentação. Por quê? Porque senão a pessoa vai sair da sua apresentação sem nada. Então, você precisa escolher um objetivo claro. Você não vai precisar falar esse objetivo para o seu público, mas você, como orador, precisa ter isso, porque isso vai nortear a sua apresentação. Vai definir quais argumentos você vai usar. Então, a primeira coisa que vocês têm que refletir é isso. Tema, o objetivo e depois, quem é o meu público? Para quem que eu vou falar? Aí pensar em tudo, idade, sexo, nível de escolaridade, o local, tudo, todos os detalhes, o máximo de detalhe que você conseguir pensar vai ser importante na hora de você preparar a sua apresentação. Você tem que ter isso claro. Sem isso, não tem como preparar uma boa apresentação. Ah, Ana Paula, meu público é muito geral. Então, você coloca lá, público geral, todas as idades, todos os níveis de escolaridade. Mas quanto mais específico você for, melhor para você. Vocês já vão entender por quê. Então, sabendo qual é a sua mensagem, e aí você vai começar a escolher os seus argumentos. Então, o que eu indico que vocês façam? Faça um brainstorm. O que é isso? Tempestade de ideias. Você vai escrever, pode ser num papel, num computador, no celular, onde vocês quiserem. Vocês vão escrever tudo o que vocês sabem sobre esse tema. Tudo, 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 de forma desordenada, por tópicos. Tudo que vem na sua cabeça sobre esse tema. Vocês vão escrever. Então, vocês vão sair escrevendo tudo que vier na cabeça de vocês. Aí vocês vão lá colocar várias coisas. Ah, tal coisa, notícia tal, argumento tal, livro tal. Aí começa. Tal ideia. Vou escrever tudo. Depois que vocês escreverem tudo, vocês vão começar a montar a apresentação de vocês de acordo com o seu objetivo. Como que você vai montar uma apresentação? Igualzinho monta uma redação. Quem lembra como monta uma redação? Introdução. Introdução. Argumentação. Argumentação ou desenvolvimento. Normalmente são 2 parágrafos e conclusão por último.
Conclusão. Muito bem. Então, assim se escreve uma redação, assim também se faz uma apresentação de sucesso. A forma base é essa, de todas as técnicas que vocês procurarem. A forma base é essa: introdução, desenvolvimento, conclusão. Às vezes o pessoal coloca alguma coisinha que entre a introdução e desenvolvimento, entre o desenvolvimento e a conclusão, mas é basicamente essa a estrutura básica de uma boa apresentação. Igual um livro. O livro é assim, tem o prólogo, o logo e o epílogo. O logo vem de ideia, porque a pré-ideia, a ideia e a pós-ideia. A mesma coisa aqui na apresentação. E é aqui que muito orador erra. Por quê? Porque não pensa nisso. Tá errado aqui, né? A maioria das pessoas, quando vão fazer uma apresentação, pensa só no desenvolvimento, que é o quê? A parte que você vai explicar o tema pelo qual você foi convidado a falar, o que você tem que falar. E esquece que é necessário uma introdução. Esquece que é necessário uma conclusão. A introdução o objetivo da introdução é fazer aquilo que nós estávamos falando hoje de manhã, de você preparar o ambiente para oferecer as suas ideias para as pessoas. É exatamente para isso que serve a introdução. Na introdução, você não vai explicar nada. A introdução é só para você criar o clima, criar o ambiente. Você não chega para a pessoa falando as coisas já para ela direto. Não, calma. Você tem que criar o interesse da pessoa no tema. Tem que instigar a pessoa para ela querer saber. Mostrar para ela que aquilo é importante para a vida dela. Esse é o objetivo da introdução. O desenvolvimento. O desenvolvimento é o momento em que vocês vão trazer toda a argumentação de vocês, a parte mais densa, que tem que tomar cuidado para não ficar monótono. Eu já vou explicar também. E a conclusão? A conclusão é o que vai gerar o sentimento que vocês querem gerar em relação àquela apresentação. Então, usando o exemplo do filme novamente. É muito diferente um filme que quando nós vamos assistir, nós prestamos bastante atenção desde o início. Que a gente se interessa pelo filme desde o início. E o filme que a gente só se interessa lá no meio. Não é diferente? Então, a nossa apresentação ela tem que ser interessante desde quando? Desde o início. O desenvolvimento tem que ser convincente, tem que ter sentido, tem que trazer argumentos sólidos e interessante ainda também. E o que que acontece quando nós vamos no cinema, assistimos um filme que o filme inteiro é bom e o final é ruim? Como que a gente sai do cinema? Frustrados, não é? Fala, poxa vida, o filme foi tão bom e para ter um final desse, sai meio frustrado. Por quê? Porque as pessoas vão sair da sua apresentação com o sentimento que vocês vão provocar ao final da apresentação. Então, a conclusão ela tem que ser muito bem escolhida, tem que fechar com chave de ouro para gerar aquilo que vocês querem gerar nas pessoas. Então, essa estrutura é ela que vai fazer o seu roteiro ter sucesso ou não. Eu estava falando para vocês hoje de manhã. Não importa se o ator é ruim, se a produção é ruim, se o roteiro for bom. Então, a gente está falando aqui só da parte mais importante da apresentação, que é o roteiro que vocês vão montar. Vocês precisam montar um roteiro envolvente, atraente. Aí o Alexandre está lembrando de Game of Thrones, que o final foi terrível, né? Eu não assisti, não, mas eu conheço muita gente que fala para mim, não, né? O pessoal antes falava assim, assiste, que é muito bom. Hoje em dia eles falam assim para mim, não, nem assiste, porque o final é tão ruim. Eu escuto isso hoje em dia. Por quê? Porque o final estragou a história inteira. Exatamente isso que acontece. Então, é muito importante vocês pensarem nisso com carinho. É uma das partes que vocês vão ter que ter mais atenção, que vão ter que gastar mais tempo. É nesse carinho, nesse pensar em como eu vou estruturar a minha apresentação. Começando por entender a mensagem, a relevância da mensagem, entender qual é o seu objetivo, o que eu quero transmitir, e depois você vai selecionando os melhores argumentos.
E aí você pode usar diversas fontes, né, para argumentação. E aí a gente pode começar a construir a introdução. A introdução vai ter de 15 a 20% da sua apresentação. Então, se você tem uma apresentação de 10 minutos, 1 minuto e meio a 2 minutos vai ser só introdução. Você não vai explicar nada, você só vai introduzir o tema. E para que serve a introdução? Para conquistar a atenção do público, romper a resistência, cativar as pessoas no início. Lembra que eu comentei com vocês que é muito diferente quando nós estamos em uma apresentação onde as pessoas foram obrigadas a estarem lá e quando as pessoas estão lá por livre e espontânea vontade? É muito diferente. Vai mudar tudo da sua introdução. Porque se a pessoa já está lá, ela já quer te ouvir, ela já tem interesse no seu tema. Se não, se ela está lá obrigado, aí você vai ter que despertar esse interesse. Então, são introduções completamente distintas. Por isso que o orador tem que ter aquela sensibilidade. Será que as pessoas são realmente interessadas nesse tema? Ou elas já acham esse tema chato, estão aqui obrigado, porque o chefe dela obrigou, porque alguém obrigou ela a estar aqui? E isso tudo você tem que pensar para escolher os melhores argumentos da introdução. E aí você vai poder romper essa resistência, vai poder chamar a atenção. Então, o objetivo da introdução é você criar uma conexão do público com o tema. Esse é o objetivo da introdução. A pessoa está lá te ouvindo, ela nem sabe que aquilo é importante para a vida dela. Ela não entende que aquilo é necessário, é essencial para a vida dela. Você precisa gerar isso. Você precisa despertar isso na pessoa. Como que você faz isso? Com argumentos emotivos. Argumentos que toquem a emoção das pessoas. Como, por exemplo, uma frase ou uma informação de impacto. Eu tive um aluno do curso de oratória, muitos anos atrás, né, bem na época do auge da guerra da Síria, eu nunca me esqueci desse exemplo. Ele começou a apresentação dele mostrando os dados da crise dos refugiados, daquela época da guerra da Síria e da Segunda Guerra Mundial. E ele trouxe para a gente a informação de que a crise humanitária que a humanidade estava passando naquele momento já era maior que a da Segunda Guerra Mundial em relação a refugiados. E ele falou isso de uma forma muito, assim, né, envolvente, impactante. E isso trouxe a nossa atenção para o tema, porque, falar sobre a guerra da Síria, a gente não se importa muito, mas quando a gente vê a dimensão desse problema, aí talvez a gente comece a se interessar um pouco mais, e foi isso que ele fez. Ele trouxe um dado para impactar emocionalmente a gente e a gente se interessar mais pelo tema. Aí a gente ficou um pouquinho mais interessado sobre essa guerra. Isso é um exemplo. Outro exemplo, você trazer uma autoridade sobre esse assunto. Por exemplo, se eu for dar uma palestra sobre Sócrates hoje, provavelmente eu vou começar a minha palestra falando que o Steve Jobs dizia que trocaria toda a fortuna dele por 1 hora de conversa com Sócrates. O que eu estou fazendo? Estou trazendo a autoridade do Steve Jobs, que é uma pessoa que a maioria das pessoas admiram, por ser um grande empresário, enfim, né, fundador da Apple e tudo mais, e traria essa informação de uma forma bem impactante para que as pessoas também se interessassem por Sócrates. Pode ser que a pessoa não se interesse, mas ela vai falar, poxa, se o Steve Jobs se interessa por Sócrates, acho que eu também deveria me interessar. É isso que eu estou gerando nela, um interesse pelo tema. É isso que a gente tem que fazer na introdução. Aqui está escrito fatos bem-humorados, mas eu só indico essa estratégia para quem é muito bom em piada. Porque se você não for bom, aí você começa com piada e o pessoal não ri, vai ser um pouco constrangedor. Então, só para quem é muito bom, pode começar com um fato bem-humorado. Um outro ponto interessante, ainda na frase ou informação de impacto, que vocês podem usar uma estratégia. Pegar um tema que está muito na moda e conectar com o seu tema. Não sei se vocês já perceberam nas redes sociais, quando começa o Big Brother, todo mundo faz alguma coisa relacionada com o Big Brother. Se eu fosse advogada do fulano de tal do Big Brother, o que eu faria? Começa a surgir um monte de coisa assim. Por quê? Porque a pessoa se aproveita de algo que as pessoas já têm interesse e relaciona com o tema dela. Então, você pega alguma coisa que está bem em voga, bem na moda, e relaciona com o seu tema.
Eu não sei, né? Alguma coisa que tá bem na moda hoje. Não consigo nem pensar aqui agora. Aí na época da Olimpíada, pega um exemplo da Olimpíada e traz para o seu tema. Pega uma notícia que está todo mundo falando sobre isso e relaciona com o seu tema, porque isso vai trazer a atenção das pessoas, vai mostrar que o seu tema é atual, é importante. Isso é a história ou narrativa interessante, né? Outro exemplo, levantar uma reflexão que você sabe que vai tocar as pessoas, que é algo que as pessoas têm interesse nessa reflexão. E a mais fácil de todas, apresentar a utilidade, a vantagem, os benefícios da pessoa entender sobre aquilo, que é o que é mais usado hoje nas redes sociais, só que de forma mentirosa, né? Ah, compre o meu produto, você vai emagrecer 30 quilos em um mês. Impossível, né? É o que a gente mais vê na internet hoje é isso, mas de forma mentirosa. Por isso que eu comecei toda a apresentação falando da importância do compromisso com a verdade. Isso aqui tem que ser feito, mas tem que ser feito de forma verdadeira, e não para enganar as pessoas, mas para que as pessoas realmente entendam o valor daquilo que você vai falar. Não para manipular, enganar e tirar proveito das pessoas. Mas você tem que trazer as pessoas, despertar esse interesse das pessoas pelo tema. E isso se faz com argumentos emotivos. Então, você tem que ter sensibilidade, entender quais são as preocupações, os anseios, os medos, os sonhos das pessoas que você vai estar falando. E isso vai modificar com o sexo, com a idade, com o local onde a pessoa está, o nível de escolaridade. Vai modificar esses interesses. Então, se eu estiver falando para adolescente falar do Steve Jobs, ninguém nem vai saber quem é, gente. Jovem hoje em dia não sabe quem foi o Steve Jobs, não. Então, é isso que vocês têm que fazer na introdução. E isso vai ser de 15 a 20% da sua apresentação. Aí, depois, você vai fazer o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ter de 60 a 70% da sua apresentação. E aí que você vai trazer toda a sua argumentação. Então, se for uma apresentação de 10 minutos, de 6 a 7 minutos vai ser o desenvolvimento. Então, você vai explicar sua apresentação, você vai explicar a razão de você estar apresentando aquilo, trazer conceitos, argumentos, exemplos, justificativas, propor soluções, refletir sobre as maiores objeções das pessoas sobre o seu tema, já responde às possíveis dúvidas das pessoas antes delas perguntarem, reflita, né, qual a dúvida que as pessoas têm sobre esse tema, e aí você vai organizar a sua argumentação. A dica que eu dou é: comece com o seu segundo melhor argumento e finaliza com o seu melhor argumento. Por quê? Porque você começa bem e finaliza com um argumento bem convincente. Começa com o segundo melhor, finaliza com o melhor. E quem tem a tendência a falar de forma mais monótona, cuidado. Coloca uma piadinha aí no meio do desenvolvimento, coloca uma historinha. É aqui que vocês vão ter que pensar naqueles 4 estilos de orador. Seria interessante que você falasse cada argumento com um estilo diferente. Ah, por exemplo, eu estava explicando agora há pouco para vocês sobre o medo de falar em público. Eu poderia dar vários exemplos. Aí eu peguei uma historinha dos espartanos, aí eu contei a história para vocês, porque eu trouxe um elemento de ator para esse momento. Então, cada hora você pode trazer um sentimento diferente. Cada argumento você tem que pensar como que eu vou explicar isso de forma poética, como que eu vou explicar isso de forma teatral, como que eu vou explicar isso de forma profunda, de forma moralista, e tentar variar os estilos de cada argumento. Principalmente se você estiver falando para pessoas que não conseguem ficar muito tempo prestando atenção em algo, como jovens, né? Aí que precisa muito mesmo disso. Já viram que os filmes que nós assistimos, as séries, normalmente é assim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo? Em 5 minutos uma pessoa morre, a outra muda de cidade, aí depois sobrevive. Toda hora a gente é impactado. Por quê? Porque é isso que nos faz prender a atenção naquela apresentação, naquele filme, no caso. E a nossa apresentação também tem que ter essas mudanças para ela ser envolvente, cativante. Então, na hora do desenvolvimento, também tem que ter essa preocupação de mudar os estilos de orador.
para, enfim, chegar na conclusão, que vai ter de 15% a 20%. Você conta que vai encerrar, traz alguma coisa que vai levar ao objetivo e fecha com chave de ouro. Os argumentos que você vai usar aqui no fechamento têm a mesma natureza desses argumentos aqui. É o mesmo estilo. Só que aqui você vai usar pensando em relacionar o tema com o público. Na conclusão, você vai pensar para relacionar o tema com o seu objetivo. Para mover as pessoas a fazerem algo que você está querendo objetivar. Seja vender um produto, fazer com que as pessoas mudem algum hábito de vida, que elas entendam mais sobre algum assunto, enfim, pode ser diversos objetivos. Perguntas? Alguém já conhecia essa estrutura? Normalmente, quando nós vamos falar em público, só pensa no desenvolvimento, né? Não tem essa preocupação de pensar em algo que vai conectar o público. Não costuma ter. Só que o orador, a missão dele é essa, porque se não fosse assim, gente, não precisava de orador. Era só ler livro. Todo mundo saía lendo o livro e estava bom. Mas não adianta, nós precisamos de alguém explicando, alguém tornando o tema interessante.